De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Olá, meus queridos amigos, é um prazer imenso estar com vocês aqui novamente em mais um programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje nós estaremos conversando aqui brevemente sobre um tema chamado de suicídio indireto. Durante o mês de setembro nós conversamos um pouco sobre a questão do suicídio. Setembro é um mês em que se intensificam as campanhas de combate ao suicídio, se intensificam a ampliação das ações para a prevenção do suicídio, que nós sabemos pela doutrina espírita que é um caminho que traz muita infelicidade para aqueles que adotam essa condição. Nós sabemos que a vida é um bem precioso, é um bem maior e que nós temos que aproveitá-la e utilizá-la ao nosso favor até o último momento. Mas no dia de hoje nós estaremos conversando sobre o chamado suicídio indireto. O que é o suicídio indireto? É aquela condição que nos abrevia o tempo de vida, porém não de uma forma intencional, ou seja, não há desejo do indivíduo de abreviar o seu tempo de vida. Mas essa abreviação se dá pelo seu comportamento, pelas suas atitudes inadequadas. Nós já conversamos em outros momentos aqui, quando nós falamos sobre a questão do adoecimento, de que a nossa conduta mental ela é um ponto extremamente importante para a nossa saúde. Nós necessitamos ter uma conduta mental bastante reta, bastante orientada, e orientada no sentido de ir ao encontro às leis divinas, ir de encontro às virtudes que Jesus nos ensinou, para que a gente possa aproveitar ao máximo todas as oportunidades que nós temos durante a vida terrena. Porém, quando a gente adota comportamentos, sentimentos, pensamentos que fogem às leis divinas, que fogem àquilo que Jesus veio nos ensinar, nós acabamos por causar danos íntimos na alma e também no corpo físico, de forma que nós adoecemos mais do que deveríamos adoecer, e isso pode nos abreviar o tempo de vida. Um exemplo muito grande dessa situação foi dada por André Luiz. Quando nós lemos o livro Nosso Lar é uma das obras mais conhecidas da doutrina espírita. Quando nós lemos o livro Nosso Lar, em que André Luiz narra a sua chegada ao mundo espiritual, ele traz para nós os momentos de inconformação, de indignação que ele viveu quando, do lado de lá, no período em que ele transitava pelo umbral, ele era chamado de suicida. Ele não entendia porque esses espíritos, esses companheiros que já haviam desencarnado também e que se encontravam ali no umbral, chamavam ele dessa forma. Quando ele é acolhido na colônia Nosso Lar, ele também é recebido ali como um suicida. E ele não entendia o porquê. Como assim um suicida? Ele havia tido um tumor intestinal, havia desencarnado em decorrência desse tumor, lutou com todas as forças para que ele continuasse vivo, porém ele acabou desencarnando. Então ele não entendia isso. Mas, conforme o André Luiz vai tomando a consciência daquilo que é importante na nossa vida, daquilo que nós de fato temos que cumprir, ele realmente percebe que ele havia cometido uma série de delitos durante a sua vida, porém ele não se atentou para isso. Então ele traz o seguinte relato no livro Nosso Lar. De fato,
conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração, ou seja, ele teve a oportunidade de conhecer os ensinamentos de Jesus, mas nunca assimilou isso para a sua vida. E aí ele continua: em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Ou seja, se a gente pegar diante das leis terrenas, diante daquilo que o Código Penal, que rege a nossa sociedade, coloca, André Luiz não havia cometido nenhum tipo de delito. Realmente, não havia matado ninguém, não havia roubado, não praticava corrupção, era uma pessoa digna, era uma pessoa honesta, e aparentemente isso era suficiente para ele se considerar uma pessoa não criminosa. Porém, quando ele chega lá no mundo espiritual e ele percebe que era necessário que a gente vivesse todos os ensinamentos de Jesus, que a gente vivesse a humildade, que a gente vivesse a simplicidade, a fraternidade sem limites, a indulgência, o perdão das ofensas, que a gente aprendesse a amar, a ser benevolente, viver todas as virtudes de Jesus. Isso sim nos constitui verdadeiros seres espirituais e verdadeiros seres da criação. É isso que nos aproxima de Deus, é isso que nos coloca em encontro à nossa evolução, à nossa essência espiritual. Mas ele não percebeu isso durante a sua vida, só quando chegou do lado de lá. Por isso ele vem dizer que ele não era um criminoso no seu próprio conceito, ou seja, dentro das leis terrenas, que era aquilo que ele achava, que ele julgava ser correto. Porém, ao perceber que era necessário ser diferente, ao perceber que ele deveria seguir um outro caminho, ele vem nos alertar para que a gente não recaia no mesmo problema. E, neste mesmo sentido, há um relato muito interessante no livro Cartas e Crônicas, uma obra também de psicografia do Chico, e editada pelo espírito Humberto de Campos, em que a gente vai contar a história do Belarmino Bicas. O Belarmino Bicas foi um indivíduo que chegou no mundo espiritual, ele desencarnou aos 58 anos, e desde os 38 anos o Belarmino Bicas havia se tornado espírita. E durante esses 20 anos, vivendo juntamente com a doutrina, com os ensinamentos da doutrina, o Belarmino Bicas ele foi registrando ao longo da sua vida todos os desapontamentos, todas as decepções, os momentos em que ele teve irritação, que ele brigou com alguém, que ele se desentendeu, de maneira a fazer um autoexame. Mas acontece que quando o Belarmino Bicas chega do lado de lá, vejo, ele desencarnou aos 58 anos, ele descobriu que ele havia, de uma maneira inconsciente, suprimido 22 anos de existência, ou seja, era para ele ter desencarnado com 80 anos. Essa era a programação do Belarmino Bicas, mas ele desencarnou com 58, ele reduziu 22 anos de existência por conta de condutas mentais inadequadas. E aí, através dessa mensagem do espírito Humberto de Campos, ele vem nos narrar quais eram as intempéries, quais eram os desapontamentos que ele havia vivido nesse tempo todo e que ele registrou, ele anotava tudo num caderninho. Então ele põe lá, olha, número de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas. Quem quiser, tem uma lista grande, eu vou ler alguns aqui só para vocês verem. Por exemplo, ele marcou lá que ele teve 1811 mágoas ou cóleras desnecessárias em razão de contrariedades em família. 906 por indispor-se dentro de casa em questão de alimentação e higiene. 1614 por alterações com a esposa em divergência na conduta doméstica e social. 1801 por motivo de desgostos com os filhos, genros e nora.
E assim por diante, ele vai narrando várias situações. Veja, olha, 1015 por entrar em choque com chefes de serviço, 1333 por incompatibilidade no trato com colegas, 1012 em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. Vejam bem, ele vai narrando aqui um a um, ó. 1089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. E assim vai, né? Ele, inclusive, com diversas pessoas, por exemplo, aquele 419 por desavenças com leiteiros e padeiros, 820 por mal-estar-se com garçons em restaurantes e cafés, e assim por diante. No total, são 16.386 situações em que ele viveu cólera ou mágoa desnecessária. E isso é o que fez, né, durante 20 anos, o Belarmino Bicas desencarnar antes. Mas aí eu queria chamar a atenção, se nós dividirmos, né, esses 16.386, né, situações que levaram a cólera ou mágoa desnecessária do Belarmino Bicas, e pelos dias durante esses 20 anos, a gente vai perceber que ele teve aproximadamente 2 situações por dia em que ele viveu cólera ou mágoa desnecessária. Vejam que não é muita, são apenas 2 por dia. Isso reduziu 22 anos de vida do Belarmino Bicas. Então fica aqui a nossa reflexão. Será que todos os momentos em que nós nos irritamos, em que nós nos sentimos magoados, em que nós extravasamos aquela raiva ou destilamos, né, os nossos pensamentos negativos sobre as pessoas, o quanto que nós não estamos nos destruindo intimamente, seja espiritualmente, seja fisicamente, porque o nosso corpo está reagindo e nós podemos estar economizando dias de vida que são tão importantes para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para que a gente não chegue no mundo espiritual como suicidas inconscientes ou suicidas indiretos, que a gente reflita sobre esse tema, faça uma autoanálise. É sempre importante, Santo Agostinho dizia que todos os dias a gente deveria, antes de dormir, analisar como foi o nosso dia e verificar o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para ir de encontro àquilo que Jesus nos ensinou, vivendo o seu Evangelho de uma maneira mais significativa nas nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe e que tenhamos todos uma ótima semana.